Graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, apenas o versículo 34. Evangelho de Lucas, 23, 34. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Agora toda a igreja, apenas a primeira parte do versículo 34. Vamos lá? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus nos ilumine nesse momento de exposição da Bíblia. Meus irmãos, essas foram as primeiras palavras das últimas palavras e frases ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Até alguns irmãos, erradamente, colocam em avisos que essas foram as últimas palavras de Jesus. E pela graça dele, essas não foram. Nós sabemos que o Senhor ressuscitou, nós sabemos que o Senhor esteve com muitas pessoas e falou muitas coisas, e nós sabemos que o Senhor fala conosco até hoje. E o nosso pedido a Ele é que Ele fale com você nessa manhã, e tenho certeza que Ele vai falar. Então crie muita expectativa para as palavras do Senhor para a sua vida nessa manhã. Mas essa foi a primeira declaração dessas últimas palavras do Senhor antes da sua crucificação. E essa declaração de perdão, ela é muito importante. E nós podemos ver o contexto que ela foi falada, que ela foi dita, que ela foi declarada. Em primeiro lugar, nós podemos colocar que o Senhor, Ele sofreu e aqui já estava sofrendo cruelmente. O Senhor sofreu uma morte profundamente cruel. Ele foi colocado no madeiro como um terrível criminoso. Dores, zombaria, pregos fincados em sua carne. Foi erguido na cruz, colocado no madeiro como um animal, até que essa cruz descesse no buraco onde eram colocados os piores criminosos da sociedade. Mas antes disso, meus irmãos, o Senhor já havia passado pelo açoite romano. Um momento que muitos ali não passavam com vida. Muitos ali morriam, condenados com inúmeras chibatadas, onde um chicote de tiras de couro, e eram colocados pedaços de ossos, muitas vezes esses pedaços encurvados como um anzol, e ele era ferozmente batido nas costas e no corpo desses condenados. Quando esse algoz, esse executor, puxava então o chicote, pedaços do corpo eram arrancados, numa cena muito cruel, numa cena extremamente dolorosa de sentir e de ver. Mas a morte do Senhor Jesus não foi apenas cruel. A morte do Senhor Jesus foi injusta. Jesus não era culpado de nenhum crime. Um pequeno período antes dessas palavras, o juiz do seu julgamento, Pôncio Pilatos, já o tinha declarado inocente. E o Evangelho de João fala que por 3 vezes, Pôncio Pilatos fala: eu não vejo culpa algum nele, eu não enxergo crime algum nele. Mas é importante falar que mesmo assim Pôncio Pilatos consentiu com a sua crucificação, ou com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até depois, para não ser acusado de crime algum, em referência à pessoa que se declarava rei dos judeus, ou
um juiz rebelde contra o próprio governo romano, foi-lhe colocado na cruz do Calvário: este é o Senhor, Rei dos judeus. Para ele não correr com nenhum crime, Pôncio Pilatos. E essa é a situação real, cruel, injusta e humilhante que o Senhor Jesus estava passando. Contudo, ele vira e declara em alta voz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando eu vejo essa frase, algumas perguntas surgem. E a primeira delas que me vem à mente é: meus irmãos, será que o pai escutou essa oração do filho? Será que Deus, o Pai, escutou essa oração do filho e atendeu a oração do filho? A resposta é claro que sim. Talvez nós nunca saberemos a extensão das pessoas atingidas por esse perdão, o impacto dessa oração. Mas certamente essa oração poderosa atingiu muitas vidas ali naquele local e tem atingido muitas vidas até hoje. A segunda pergunta que surge diante dessa tal declaração, Pai, perdoa-lhes, quem é o alvo dessa oração? Para quem Jesus estava falando? A princípio, ele falava para aqueles que praticaram tamanha maldade com ele. Mas também, certamente, essa oração atingiu um dos ladrões da cruz. Essa oração de perdão atingiu um centurião romano, que, tiradas as escamas de seus olhos, achou justiça em Jesus. Correndo um pouco a história, essa oração atingiu muitos ali que estavam no Pentecostes, que possivelmente viram a crucificação do nosso Senhor. E correndo um pouco mais a história, pela graça do Senhor, essa oração atinge a sua vida, louvado seja o Senhor. Na história, muitas pessoas foram alcançadas por essa oração, que mostra o Salvador generoso e amoroso para com o pecador. Não há ninguém nessa terra, longe de Cristo, que não poderíamos declarar: esses juntos comigo não sabem o que fazem. Mas há milhares e milhares de pessoas iguais a nós, que Jesus olha para o Pai e fala: perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E nessa manhã, meus irmãos, hoje o nosso Senhor te oferece perdão. É importante dizer também que esse perdão não foi barato, não saiu de graça. Ele é de graça para nós, mas para Deus custou o seu próprio Filho. Esse mal que eles fizeram contra Jesus e que nós fazemos até hoje contra o santo, precisava ser julgado. E você, assim como eu, tem todo o direito de pensar que Deus simplesmente poderia ter perdoado, nos perdoado e simplesmente perdoado alguém sem punição. Isso aparentemente soa bonito em nossas mentes, isso aparentemente é lindo, mas seria injusto da parte de Deus. E daí surge mais uma perguntinha aos nossos corações. Como é que Deus, então, poderia perdoar alguém que não sabe o que faz, como você? A resposta, meus irmãos, é a cruz do Calvário. É justamente por isso que essas palavras foram ditas na cruz. Porque na cruz Deus Pai estava fazendo justiça. O Senhor Jesus estava tomando o nosso lugar. Por isso Ele pôde dizer com propriedade: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, eu estou tomando o lugar deles. E o que resta para nós hoje, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nos resta
crer nesse precioso e grandioso milagre do Senhor, nesse grandioso amor de Deus para conosco, nesse extraordinário perdão do Senhor para as nossas vidas. Mas a última pergunta surge, meus irmãos: será que esse amor de Deus por nós é realmente verdadeiro? Nós podemos crer, mas será que ele é realmente verdadeiro? A própria Bíblia nos responde que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus não foi apenas aquele que mudou o calendário da história para antes e depois dele. Ele é aquele que muda a história da sua vida, de um pecador condenado para um redimido por ele. Que Deus assim te abençoe, que você creia e descanse no extraordinário perdão do nosso Senhor. Meus irmãos, gostaria de que nós fizéssemos mais uma oração nessa manhã. Sei que temos muitos filhos aqui, mas eu creio que sempre é bom nós revisitarmos essas verdades e descansarmos no perdão do Senhor. Se você que está aqui, você que está nos assistindo, não tem certeza que é filho do Senhor, entregue sua vida ao Senhor hoje mesmo e descanse nesse perdão eterno do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Agradecemos pelo teu amor verdadeiro. Agradecemos, ó Deus, porque essa oração do Senhor nos alcança. Perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E hoje nós descansamos porque somos perdoados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. E que nós possamos viver para o Senhor, porque o Senhor já morreu e já nos alcançou. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Pelo Senhor são todas as coisas, toda a honra e toda a glória é para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.